Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Muito boa noite, pedimos licença para adentrar no teu lar. Estamos iniciando mais um trabalho nas segundas-feiras, o podcast Salmodiando, com o único propósito e objetivo que é levar a palavra de Deus. E hoje estaremos recebendo como convidado o diácono Samuel. Estará contando um pouquinho sobre o seu testemunho, sobre a tua conversão, sobre um pouco do que Deus fez na vida dele. Você que for adentrando, comenta. No final da live sempre levantamos um clamor, fazemos uma oração. Comenta, compartilha, marca os teus amigos, os teus seguidores. Amém? Vamos estar fazendo uma oração para dar início. Glória a Deus, a paz do Senhor. Dando continuidade. A paz do Senhor, boa noite, povo de Deus. Louvado seja Deus. Estamos felizes. Voltamos aqui com a live de volta, mas agora está dando certo aqui. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai. Senhor, nesta noite, Pai, neste momento, nós te apresentamos este trabalho, Pai. Nós te apresentamos este projeto, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha falar com cada vida, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos guiar, nos direcionar neste trabalho, neste projeto, Pai. Que vidas, que famílias sejam alcançadas. Que vidas e famílias sejam transformadas, Pai, pelo poder da Tua Palavra. Pois a Tua Palavra tem poder para curar, para restaurar, para libertar, para salvar, para ressuscitar. A Tua Palavra, ela é fogo, ela é água, ela é pão, ela é alimento, Senhor, para as nossas almas, Pai. Senhor, te oferecemos e te apresentamos, Pai, este trabalho desta noite, Pai, um culto como um sacrifício vivo em adoração, pois estamos aqui somente para te louvar, para te engrandecer, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fica conosco e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Oh, aleluia. A paz do Senhor, diácono Samuel, seja bem-vindo em nosso meio. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, pastor Hugo. A paz do Senhor, evangelista Flávio. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer já, neste exato momento, essa rica oportunidade que vocês têm me dado para estar aqui nessa noite, para falar do amor de Deus, para aqueles que estão acompanhando essa live. Você que está chegando aí também, eu acredito que hoje tem uma palavra de Deus para a tua casa, para a tua vida, para você, que você está passando por um momento difícil, um momento de luto, um momento de angústia, um momento de espera. Eu creio que Deus hoje irá falar grandemente em teu coração, que você possa acompanhar essa live. Acredito que nessa noite tem grandes palavras de bênção para ser liberada diretamente para a tua casa neste exato momento. Amém? Aleluia. Irmãos, estamos no terceiro dia. Estamos todas as segundas-feiras, a partir das 19h45, com este trabalho, com este projeto. Você que adentrar na live, não saia, fique conosco até o final. Tenho certeza que Deus irá falar ao meu e ao teu coração. Comenta. No final de todo o trabalho, nós levantamos um clamor, uma oração pelos enfermos, pelos cativos, por aqueles que precisam ser alcançados por Cristo. Porque há um episódio na Bíblia, diácono, que os fariseus repreendem a Jesus por ele estar sentado à mesa com pecadores, com publicanos. E o Senhor Jesus olha para eles e diz: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. O médico, aquele que está são, ele não precisa de médico. Aquele que precisa é o doente. É para esses que eu vim. Jesus, ele veio não para aquele que bate no peito e se diz justo. Jesus, ele conta um relato de que 2 homens entram no templo, um publicano, samaritano, e um fariseu. O fariseu, ele ora: Senhor, te agradeço, te dou graças, porque eu não sou como estes, eu jejuo 3 vezes na semana,
eu dou os meus 10% do dízimo, eu sigo à risca os 10 mandamentos, em nada tenho falhado contra ti, eu não sou igual a estes. Aí Jesus fala, porém, o publicano, o samaritano, ele orava da seguinte maneira: Pai, perdoa-me, sou miserável, eu sou imundo, se a tua graça não me alcançar, o que seria de mim? Ou seja, ele se humilhava na presença de Deus. Aí Jesus pergunta para os discípulos, pastor Hugo, qual dos dois foi o que saiu justificado? Aquele que se vangloriava ou aquele que se humilhava? A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É para esses que Deus veio, para aquele que reconhece que é falho. Nós somos falhos, irmão. Aqui não tem nenhum serafim gospel, querubim gospel. Somos todos dependentes da graça que há em Cristo. E eu tenho certeza que este projeto ele irá alcançar almas e terá testemunhos. Glória a Deus. Do que Deus vem fazendo e ainda há de fazer. Em nome do Senhor Jesus. Então compartilha, convida em todas as redes sociais, irmão, para alcançarmos o maior número de pessoas. Se Satanás usa as plataformas para poder levar as pessoas para o caminho da perdição, nós também devemos usar para alcançar almas. Não é verdade, pastor Hugo? Verdade, louvado seja Deus. E é para isso que nós estamos aqui, nesse propósito com Deus, amém, de trazer a palavra ao seu coração, de trazer uma palavra de libertação, uma palavra de restauração para a sua família, para a sua casa. Vamos aqui cumprimentar também o povo, porque se não cumprimentar o povo depois fica sentido. Louvado seja Deus, pastor. Louvado seja Deus. Vamos ver quem está conosco aí. Louvado seja Deus nessa live também. Louvado seja Deus. Oh, glória. Jesus já está presente aqui. Pastora Ana, Deus abençoe. Louvado seja Deus. A paz do Senhor. Bruno Antônio também está conosco. Paz do Senhor. Já vai entrando, irmãos, e vamos compartilhar aí essa live, que vamos trazer algo aí do Espírito Santo para a sua vida, para o seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje estaremos ressaltando mais uma vez nosso amigo, irmão em Cristo, Diácono Samuel, estará trazendo uma palavra, contando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Não é verdade, Diácono? Glória a Deus. Sim, estarei nesta noite contando aos irmãos, às irmãs, como foi um pouco da minha conversão ao Evangelho de Cristo, este Evangelho tão maravilhoso, a qual nós amamos e seguimos. E é válido lembrar, né, que antes de nós amar a Deus, a palavra do Senhor vai dizer em João que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu fui uma pessoa, um jovem que andou neste mundo, irmão Flávio, assim como acredito que tem muitos jovens aí que não tiveram ainda um encontro com Cristo, mas eu creio que a palavra de Deus vai de encontro com essas almas, assim como foi com a minha vida. Eu me converti quando eu tinha 22 anos de idade, pastor. Eu fiz de tudo nessa vida que um jovem pode aproveitar. Eu aproveitei de tudo, andei para diversos lugares, experimentei de tudo também. Fui lugares tenebrosos, fui lugares que a mão de Deus, eu acredito que me acompanhou ali. Porque se não fosse a misericórdia, Deus, se Ele não tivesse um propósito, um projeto em minha vida, eu acredito que eu não estaria aqui nessa noite compartilhando. Glória a Deus.
Eu acredito, se Deus ele não tivesse um propósito em minha vida, eu não estaria aqui para contar para os irmãos um pouco da minha vida, do meu testemunho. Eu andei neste mundo, andei como uma ovelha, né? Perdida, sem pastor. Eu ia para os bailes, para as festas da vida, achava que ali era o meu lugar. No momento que o homem está no mundo, quando ele está num baile, está num bar, está num pagode, ali o homem ele pensa que é o melhor lugar que ele está frequentando e pisando. Mas a Bíblia vai dizer, né, que não tem nenhum lugar perfeito, maravilhoso, se não for a casa de Deus. E esses lugares que eu andei, Deus ele teve misericórdia da minha vida, porque eu poderia ser morto por uma bala perdida, onde eu frequentei, poderia ser ali esfaqueado, arrumava briga, entrava em brigas, mas eu sempre tive um certo zelo pela palavra de Deus. Minha mãe, meu pai, eles eram o evangelho e nos ensinou o caminho do Senhor. E quando foi chegando uma certa idade, eu fui me incomodando em certos lugares que eu pisava. Acredito que Deus já estava querendo realizar o seu projeto em minha vida. Eu ia nos bailes, missionário Flávio, pastor Lu, eu ia nos pagodes, e eu me sentia ali angustiado. A minha alma começou a ficar em tristeza, na maneira que eu ia usando os entorpecentes, drogas. Eu não conseguia mais encontrar felicidade. Era uma felicidade passageira, momentânea. Eu acredito que Deus ali começou a me incomodar. Mas que maneira? Eu lembro que quando Deus começou a colocar medo em meu coração, comecei a ir a certos lugares que eu ficava olhando a maldade de todos. Eu ficava olhando todos os homens que estavam ali, como que tinha uma facilidade para fazer o mal, arquitetar o mal. Então eu comecei a ficar angustiado, com medo de perder a minha vida. E eu sabia que se eu perdesse a minha vida, da maneira que eu estava vivendo, eu sabia para onde eu iria. E Deus usou com misericórdia para a minha vida. Que no momento que eu entrava nos bailes, eu ficava angustiado, ficava triste. Era Deus colocando esta angústia, essa tristeza em meu coração. E eu não percebia que era a voz de Deus que estava ali me falando que não era mais ali o meu lugar, que Ele não queria mais eu nesses lugares. E eu ignorava a voz de Deus. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, pastor Hugo, depois das noitadas, nas madrugadas, eu deitava em meu travesseiro. Eu lembro que as lágrimas desciam em meu rosto. Eu me lembro que quando eu entrava no chuveiro para se banhar, eu lembro de um hino que o meu avô, o pastor Jorge, escutava muito, do pastor Marcos Antônio, que dizia: te peço perdão, Senhor, mais uma vez. E esse louvor vinha, e eu colocava esse louvor. E foi dessa maneira que Deus começou a trabalhar em minha vida. Mas ainda, nós como jovens ainda, né, não temos muita preocupação. Às vezes vem um momento assim que nossa alma está triste, nós estamos angustiados, mas daqui a pouco vem um amigo, nos chama. Então passava aquele momento. Mas eu lembro que Deus começou a me incomodar nos sonhos. Comecei a ter sonhos, pastor Lu.
eu comecei a sonhar que eu estava escalando montanhas. E essas montanhas que eu escalava, eu estava saindo de um buraco bem fundo e profundo, escuro. E da maneira que eu escalava, quando eu colocava a minha mão, eu lembro que quando eu puxava para me subir mais acima, aqueles montes, aqueles caroços se desfaziam em minha mão. Meu Deus. E quando eles se desfaziam, eu lembro que larvas caíam no meu peito. Meu Deus. Deus forte. Eu comecei a ver que eu estava saindo do inferno. Glória a Deus. Eu comecei a entender que Deus tinha um plano em minha vida. Eu lembro que quando eu tive um sonho também, estava eu, meu tio e minha mãe conversando, e de repente, foi como a Bíblia diz, num piscar de olhos, eu olhei para o meu tio, para minha mãe e não via ninguém. Saí para a rua, um caos na rua. E eu me lembro que quando eu fui em uma praça que tem perto da casa da minha mãe, nesse sonho, é verídico. Eu lembro que estava um pastor, que é tio meu também, ele estava abrindo uma cova. E eu cheguei até ele, eu falei: tio, o que o senhor está fazendo? Ele olhou para mim e disse: estou abrindo uma cova para você. Eu falei: misericórdia. Meu Deus. E eu comecei a ver que era Deus me chamando, porque a sepultura já estava preparada. E neste momento, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito em minha vida. E eu vi que não tinha mais para onde eu ir. Não tinha mais lugares para mim se refugiar da presença de Deus. É como o salmista Davi, ele diz: para onde irei eu, Senhor? Não tem como fugir da presença do Senhor. Aleluia. Ele é onipotente, onisciente. Oh, glória a Deus. Se você está escutando isso, Aleluia. não rejeita, não fuja do Santo Senhor, Deus. porque Ele tem um propósito, um projeto para ser realizado em sua vida. Aleluia a Deus. Aleluia. Eu acredito que Deus, Ele tem um plano, Santo. porque Jeremias, ele diz em 1 Jeremias, que antes que Jeremias se formasse, o Senhor já conhecia Jeremias. Aleluia. E antes que você se formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia, e o Senhor já te separou, e as nações Ele te deu por profeta. Aleluia. Me decai. Deus é maravilhoso. Forte, Deus. Aleluia. E foi dessa maneira que eu fui me convertendo, fui me achegando ao Senhor. Comecei a pedir direção para o meu avô, para minha avó. Minha avó Clarice está com os seus 95 anos. Eu lembro que eu sentava ali no banquinho na casa dela e falava: vó, Deus está falando muito comigo em sonhos. E eu sonhei com meu tio assim. Só que tinha um outro ministério que eu queria ir. E eu falei: qual ministério eu vou? E ela falou: você sonhou com seu tio, então é para lá que Deus quer que você vai. E nesse ministério eu aprendi muito. Não perdi nada nesse ministério. Foi o primeiro ministério a qual eu frequentei. Igreja Pentecostal Deus é Nossa Fé. Que Deus abençoe a vida do pastor Elias, um homem de Deus que me instruiu na fé. Pastor Jorge também, que me instruiu na fé, pastor Hugo. E foi assim esse pequeno testemunho da minha vida, essa minha conversão a Deus. Glória a Deus. Conhecemos esses grandes homens de Deus. O pastor Jorge me batizou quando eu tinha 14 anos, juntamente com o pastor Marcos. Homens de fé, né? Homens que estão aí na caminhada. E vamos trazer ele aqui contar a experiência também. Glória a Deus, vamos sim. Mas ele tem a experiência. Só um pouquinho, só um pedacinho do testemunho do diácono Samuel, dos lugares aonde ele passou, tudo que aconteceu ali. Sempre Satanás, podemos ver o agir de Satanás, como ele é astuto, sempre querendo tragar a nossa vida. Só que eu quero ressaltar um texto aqui do tema que vai ser ministrado logo mais daqui a pouco. Eu quero ler um versículo aqui, ó. O versículo 3, que o salmista ele vai dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Davi ele vai falar que
sobre as perseguições. É assim na nossa vida, é assim na minha, é assim na tua vida. Quando os inimigos se levantam, pastor Hugo, quando os afrontes vêm, as humilhações vêm, as calúnias, os apontamentos vêm, o Senhor, Ele está vendo tudo. O Senhor é o nosso escudo, nossa rocha, nossa fortaleza. Então, você que está aí do outro lado, que está passando por uma dificuldade, está passando por algum problema, a qual você não sabe como resolver, você já tentou de inúmeras vezes, de inúmeras formas, a Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor teu Deus, confia nele, o mais por ti ele fará. Aleluia, eu creio. Porque Jesus. há coisas que é possível para os homens, diácono Samuel, mas aquilo que é possível para mim eu faço. Só que vai chegar um tempo a qual a minha limitação vai falar mais alto, coisas que não vai dar para mim fazer por conta da minha limitação. É aí que entra o meu Deus ilimitado. Oh, aleluia. Só que o ser humano não entende isso. Por isso que Provérbios vai dizer: maldito é o homem que confia no homem e faz da tua carne a tua força. Eu não sou maldito. A Bíblia não fala que eu sou maldito por eu confiar no meu pastor, não. A Bíblia não fala que eu sou maldito por eu confiar no meu irmão, no diácono, nos obreiros, não. A Bíblia fala que eu sou maldito por eu confiar em mim mesmo e na força do meu braço. Maldito homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que confia no próprio homem, que confia em si, esquecendo do Senhor. Por que que muitas das vezes o Senhor tira a mão, deixa de fazer? Por conta que, se Deus fazer, o homem vai falar: foi eu que fiz, eu que consegui, mérito meu. Igual Nabucodonosor, quando ele erga aquela linda, aquela grande estátua: eu fiz para a minha glória, para a minha honra. Deus olha para Nabucodonosor e fala: vira bicho e vai comer massa. Jesus, até reconhecer, forte. Olhar para o alto, aleluia. E saber que há um Deus altíssimo na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Ai, sou de Candarabaxá. Aleluia, tá Deus. Forte o mistério aqui hoje. Aleluia. Esse foi um pedacinho do testemunho que o diácono contou. Fala um pouquinho mais. E hoje quantos anos o senhor tem? Estou com 29. 29 anos. 29 o senhor começou a ser usuário com quantos anos? Comecei com meus 16 anos, né? 16 anos, irmãos. É Deus mesmo que faz a obra na vida, né? Hoje Deus abençoou a sua vida. É um grande homem de Deus, né? Casado. Glória a Deus. Abençoado por Deus. Uma esposa linda e maravilhosa, missionária Damares. Está lá em casa também. Ela, o nosso pequeno Estevão. Está vindo também o nosso pequeno Josué também, pastor. Está lá no ventre, aleluia, da mamãe, sendo gerado. Daqui a pouco está aí. Como o pastor fez uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta também. O pastor fez uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Glória a Deus. Com quantos anos o varão foi batizado no Espírito Santo? Eu tinha um pouco de receio, que às vezes eu não queria que o pessoal assim olhasse e falasse: ih, tá na carne, tá na carne. E eu ficava me retendo, me segurando. Eu lembro que o pastor Juan, agora homem de Deus, era o nosso líder ali no ministério ao qual eu fiz parte quando eu me converti. E ele me dizia, né: varão, fala, deixa Deus te usar. Porção dobrada ele já desceu sobre a tua vida. Não fica segurando, não se retém não. E eu ficava segurando, pastor, ficava com vergonha. Eu me lembro que dava até dor de cabeça, porque a vontade era tanta de dar um brado de língua estranha, de falar, sentindo a presença, e eu me retendo, me segurando. Eu ia em casa, eu ia embora com dor de cabeça, e eu tinha muita dúvida. Aí eu me lembro que quando eu estava em casa também, Deus me fala muito em sonhos também. Eu louvo a Deus, porque aleluia, sonhos são até na Bíblia, né? Deus fala, né? Em sonhos. Usou o profeta Daniel também. E então ali Deus tinha me dado um sonho, que eu me lembro que eu estava de bicicleta e eu passei entre uma moça. Quando eu passei por essa moça se transformou e veio tacar uma pedra na minha cara. Eu lembro que eu me levantei a mão e repreendi, e nisso eu falei línguas estranhas. Eu acordei falando línguas estranhas.
Aí eu vi que era o Senhor mesmo que tinha me selado com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Aí, a partir do momento que, quando eu entrava no culto, já não me segurava mais, já deixava a presença me tomar, já me embriagava na presença de Deus. E até hoje eu deixo Deus me tomar. Sou pentecostal até o teto, até o topo. Que Deus é maravilhoso, igreja. É muito bom sentir, né, a presença de Deus. Aqui está falando aqui, ó, sua esposa aqui está dizendo assim, ó. Olha lá, fala aí por ela aí. Vai encher o ego do esposo aqui. Louvado seja Deus. Ela está lá me assistindo. Ela disse assim: lindo, é você, meu amor, estamos aqui te assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Te amo também, minha varoa. Nosso irmão, amigo, vamos cumprimentar o povo aqui, senão o pastor falou, o pessoal fica sentido. Fica, tem Pai que falar, Senhor, senão o povo sabe. Célia e Elisângela, Ismael, Dani Santos, Damares, a missionária, a esposa do diácono, o diácono Leonel César Glória Rodrigo, ali da comunidade Livres em Cristo. Deus abençoe, a paz. Sabe algo que me chamou a atenção, pastor Hugo, enquanto o diácono Samuel falava sobre o Espírito Santo tá querendo usar ele, querendo agir, e ele retendo agir, o mover do Espírito, é que toda vez que Deus quer nos usar, a gente resiste aos aguilhões, assim por se dizer, o agir do Espírito cessa, para. Diferente de Satanás. Essa é forte. Quando estávamos outrora no mundo, não importava o quanto resistíamos, Satanás pegava, fazia o que queria, fazia a gente de bola, fazia a gente de gato e sapato, o linguajar popular, né, pastor Hugo? Sim. É uma grande diferença, porque o Espírito Santo de Deus, ele não força ninguém a nada, é por livre e espontânea vontade. Verdade. Agora Satanás não. Satanás ele nos força, Satanás ele nos obriga. Deus não. Deus ele vem e trabalha com amor nas nossas vidas. Um amor a qual João vai escrever no capítulo 3, verso 15, 16, que o amor de Deus foi tão grande ao ponto dele dar o que ele tinha de mais precioso, o seu filho unigênito. Sabe para quê? Para salvar a minha e a tua vida. Não tem como não glorificar esse Deus, irmão. Deus. Aleluia. Aleluia. Está muito forte. Louvado seja Deus. Aqui a pastora Ana está dando glória a Deus. Louvado seja Deus. A missionária Damares. Aleluia. Homem de Deus. Louvado seja Deus aqui falando. Nós, o irmão Robert Rodrigues, irmã Dani Santos, a paz. Povo de Deus, vamos compartilhar, vamos chegar aí ao Evangelho para essas famílias. Louvado seja Deus. Enquanto ele estava aqui contando o testemunho, estava uma virtude, está aqui a virtude do Espírito Santo. Deus, maravilhoso. Já vamos compartilhar aí também. Louvado seja Deus. Eu creio aí que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Você pode compartilhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E às vezes as pessoas falam assim, mas é live. Aqui não é uma live, né, de profecia de Pix. Aqui não é uma live para trazer emoção para a sua vida. Aqui não é uma live, aleluia, que muitos fazem para arrecadar dinheiro. Não, aqui é uma live para que o Evangelho chegue até a sua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Essa é a palavra, esse é o verdadeiro Evangelho. Verdade. Cristo ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ele não falou, vim para que tenhais dinheiro e dinheiro. Ele não falou, vim para que tenhais bens e bens. Não, ele falou, vida e vida abundante. Glória a Deus, vida abundante. E através da palavra, porque somente através da palavra é que nós somos ressuscitados em Cristo. Porque outrora éramos defuntos. Porque a Bíblia diz que os ímpios já estão mortos nos seus pecados e delitos. Quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o Evangelho, a palavra nos ressuscita, nos vivifica para viver para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e através de mim. Glória a Deus. É isso, a live aqui, o trabalho, não é para entregar a revelação, profecia, e no final ficar pedindo pix, falando que vai fazer propósito, que vai acontecer, que não vai. Irmãos, entenda o seguinte, fé que vai acontecer algo sobrenatural nós temos, só que Jesus
Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. Agindo eu, quem impedirá? Só que tem um porém também. Deus faz quando Ele quer, onde Ele quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quer. Glória a Deus. É o que precisamos entender, que não é nós que mandamos em Deus, mas sim Deus faz tudo pelo teu poder. Ele sustenta o mundo pelo poder da tua palavra. E é válido falar disso também, né? Que tem muitos falsos profetas nos dias de hoje, né? Eu converso muito com um colega meu, né? Eu falo que o povo tá igual antigamente também, nos dias de hoje. Estão passando por um momento de crise espiritual, né? Eles estão às vezes ali passando por um problema, que é uma resposta rápida, que Deus fala na hora. Nem abre a Bíblia, vai então, no Facebook. aí eles procuram esses falsos profetas, que são mercenários, enganadores. Antigamente não existia isso, porque o povo tinha temor. Quem nasceu no Evangelho sabe o que eu estou dizendo, né? Quando a pessoa falava assim, ó, Deus vai te dar a vitória, é porque o povo andava com Deus. Verdade, o povo tinha vida com Deus. Então assim, e Deus dava vitória mesmo. Para quem é aí das antigas, sabe o que eu estou dizendo, que quando falava de vitória, de profecia, era manto de Deus, né? Hoje então, tem até aplicativo que ensina a revelar, mas aqui não, aqui o maior aplicativo é a palavra de Deus. Aleluia. Bom, falando de profeta, eu me lembrei algo que eu escutei esses dias e é bem verdade. Hoje em dia as pessoas elas correm atrás de profetadas. Não de profecia, de profetadas. Nos tempos de Jesus, as pessoas corriam dos profetas. Nós vemos quando Samuel vai até Belém, na casa de Jessé, para ungir Davi, os anciões correm ao encontro dele e perguntam: é de paz tua vinda? Ou seja, o povo tinha medo, porque sempre que o profeta chegava, duas coisas: ou o povo estava pecando e havia juízo, ou era paz, ou era bênção. Por isso que os anciões chegam e perguntam: é de paz a tua vinda? Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas, o profeta aqui, outro profeta ali. Jesus ele diz: não vos enganei. Quando diz, ó o Cristo aqui, ó o Cristo ali. E é o que mais nós vemos que tem acontecido. Pastor, crentes velhos, conhecedores da santa e poderosa palavra, sendo enganado por profetas de Araque, que são mercenários do Evangelho. Isso é uma tristeza, só que por outro lado é uma felicidade. Sabe por quê? Porque Jesus disse: é mister que tudo isso aconteça. Ou seja, a palavra ela está se cumprindo Glória dia após dia. Verdade, aleluia. E hoje nós estamos aqui trazendo a revelação da palavra de Deus para o seu coração. Amém? Eu estava aqui, né? Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa live e você tem clamado a Deus, você tem pedido a Deus: Deus, faz um milagre, uma salvação no meio da minha família. Aleluia, creia nessa palavra, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu ele era um publicano, um cobrador de imposto. E eu creio que quando ele subiu numa figueira para ver Jesus, ele queria uma mudança na vida dele. Verdade. Porque ninguém vai subir numa figueira a não ser para uma mudança. Alguém não vai subir num lugar perigoso, num lugar espinhoso, aleluia, para ver Jesus. É assim que nós temos hoje. Irmão, quem está aleluia na igreja, quem está servindo a Deus hoje em dia, é porque quer de verdade. Sabe por quê? Porque hoje está difícil achar verdadeiros adoradores. Verdade, Deus. E a Bíblia diz que o Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Aleluia. Ali começou uma grande obra. Ali quando o Senhor entrou na casa dele, o Senhor entrou para fazer uma grande obra. E eu quero profetizar que milagres, restauração, mudança de caráter, mudança de vida vai entrar dentro da tua casa, dentro da sua família. Creia nessa palavra. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar adentrando na palavra, no tema. Você que está aí do outro lado, pegue a tua espada, saque a tua espada da aljava, porque a espada ela sempre precisa estar afiada. Porque eu aprendi com um dos pastores que eu congreguei, que o soldado ele tem que estar sempre com a espada afiada.
porque a qualquer momento ele pode precisar usá-la. Eclesiastes capítulo, se não me falha a memória, é 3:10 ou 10:3, vai falar que se não embotar o machado e não se afiar o corte, empregará mais força ao trabalho. O que isso quer dizer? Preparo para a obra. Quando você está preparado, quando você está estudando, está meditando, está lendo, está buscando conhecimento, você está afiando o machado. Para a hora que você se deparar com aquela grande árvore da dificuldade, com aquela grande árvore do desafio, aquilo não te pegar de surpresa. Você está com a ferramenta preparada. Amém? Salmos de número 3 é o tema a qual estamos nesta noite. Amém? Passando a palavra para o diácono. Amém? Amém. Que Deus te use poderosamente dentro desta palavra. Glória a Deus, aleluia. Livro de Salmos 3, glória a Deus, aleluia. Você que está na tua casa, quiser pegar a tua espada, estarei lendo. Salmo de Davi, que diz assim, que tem o seu subtítulo: Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugia diante da face de Absalão, seu filho. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem multiplicado meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ela em Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo, para mim, a minha glória, e que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me. E desde o seu santo monte, eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante aqui, pastor Hugo e missionário Flávio, que o Senhor, Ele dava livramento para o teu servo Davi. Nós sabemos que Davi, além dele ser o rei de Israel, Davi também, ele era levita do Senhor. Historiadores dizem que Davi escreveu acerca de 73 salmos. Tem alguns salmos que foi escrito por Moisés também, alguns salmos escritos por os filhos de Corá, alguns salmos também foi escrito por Asaf, o levita. E aqui esse salmo é interessante, que Davi, quando ele canta e compôs este salmo, foi no momento que se levantou contra ele um adversário que veio da onde ele menos esperava, pastor Lucas. Esse adversário que se levantou contra Davi foi alguém que veio dentro da tua casa, se levantou dentro da sua casa. E para nós é angustiante, missionário Flávio, quando a adversidade, a afronta, a calúnia, a inveja, o dedo apontado vem da pessoa que nós menos esperamos. E essa perseguição veio do seu filho Absalão. Quem ama a Bíblia conhece que Absalão foi o terceiro filho de Davi. Absalão, ele agiu com rebelião contra o reino do seu pai, queria tirar Davi do seu trono e queria estabelecer o trono para si mesmo. Absalão, a Bíblia diz que ele era um homem formoso,
um homem de aparência. Então ele vai usar a tua aparência, a tua beleza, para poder ganhar o povo. Ele dizia que Davi não tinha mais cuidado com a população, não tinha mais carinho com a população, que ele teria o devido carinho que o rei não tinha para o povo. Então Absalão, no momento de inveja, de deixar o inimigo usar a vida dele, ele persegue o teu pai para matar o teu pai. Só que nós sabemos que Davi, ele foi um homem ungido e escolhido do Senhor. Aleluia, Deus. É uma loucura você se levantar com o ungido do Senhor. Meu Deus, aleluia. Davi, ele soube disso, que quando Saul tentou matar, ele não ergueu a espada para Saul, ele não feriu o rei Saul, mas ele confiava no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, neste momento que Davi está passando, ele vai declarar que a multidão dos seus inimigos se aumenta contra ele. Mas Davi confiava que o Senhor lhe daria o escape, o livramento. Deus tem livramento para a tua vida nesta noite. Deus tem livramento para a tua caminhada nesta noite. Aleluia. Não importa de onde veio, não importa quem é que se levanta contra ti, Glória mas o Senhor, Ele tem escape para a tua alma, para a tua vida nesta noite. Aleluia. Eu creio, aleluia. Oh, rabaiaçu, rabaiaçu. Mais. E Davi, ele tinha tanta confiança no Senhor, que ele tinha certeza que Deus iria livrar ele dessa situação. E é válido lembrar que Absalão, ele foi morto, mas não pelo seu próprio pai. Verdade. Absalão saiu montado em uma mula, um cavalo, e no momento que ele estava fugindo da tropa de Davi, ele enrosca o teu pescoço e morre enforcado num galho. Veja a loucura daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Davi não usou espada nenhuma para ferir o seu filho, mas Davi, eu acredito que ele mudou a estratégia, porque a Bíblia vai dizer que ele clamava ao Senhor. A Bíblia vai dizer que no Salmos 3, do versículo 3, que diz: mas tu, Senhor, é o meu escudo para a minha glória. O Senhor é escudo. O Senhor é meu escudo. O Senhor é teu escudo. O Senhor, Ele te guarda, te protege, te livra de todo mal. Você tem que acreditar que o livramento, o escape vem do Senhor. Eu creio, Jesus. Aleluia. Não importa quem se levanta contra a tua vida para te ferir, para te matar, para te perseguir, mas acredita que Deus, Ele vai te dar o livramento, porque Ele é o escape, Ele é o escudo, Ele é a fortaleza para a tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Só que é interessante que, voltando no Salmo 3, no versículo 2, que ele diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação. Aqui Davi, ele está dizendo que as pessoas estavam dizendo da vida dele, falando da vida dele, que não teria mais solução, não teria mais jeito para ele, pastor. Quantos nesse exato momento estão aí acompanhando esta live, Aleluia. que muitos dizem que não tem mais salvação para a tua casa, não tem mais salvação para o teu filho, não tem mais solução para o teu marido, não tem mais uma maneira de escape para a tua casa, para a tua vida, para a tua história, mas acredita que Deus, Ele tem o poder para mudar o cenário. Deus, Ele tem um poder para mudar o cenário nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não te preocupa com as pessoas que estão falando mal de ti, que nos dias de hoje
Pessoas acham que o irmão à tua direita, o irmão à tua esquerda é seu maior inimigo. Mas lá em Efésios 6:10, Paulo ele vai dar a instrução que nossa luta não é mais contra a carne e nem sangue. A minha luta e a sua luta é contra principado, potestade. Aleluia. A sua luta não é contra o teu irmão, mas a sua luta é contra o inimigo que está usando o teu irmão para te ferir, para te magoar, para te machucar. Aleluia. Mas acredite que Deus ele tem um escape para a tua vida. Oh glória. Eu me lembro que no momento em que aqueles homens jovens foram pegos e levados para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3:16, o rei Nabucodonosor ele levanta uma estátua e ele diz para todos que estiverem diante da estátua, tinha que se prostrar, tinha que se reverenciar a estátua que ele levantou. Só que o interessante é que foram pessoas dizer para o rei que os jovens judeus não tinham se prostrado diante daquela imagem. Aí aqui que eu me pego, que o rei ele chega em Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele pergunta por que eles não estão se prostrando. E é interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão dizer para o rei que não era do interesse do rei saber, porque o rei falou para eles que eles seriam lançados dentro da fornalha. E o rei pergunta para ele: eu quero ver quem vai te livrar, quem vai te dar este livramento. E eles vão dizer: rei, nós não iremos te responder, mas o nosso Deus responderá por nós. Aleluia. Você não precisa ir no WhatsApp, no Facebook, postar em direta para as pessoas que estão falando mal de ti. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer como Ana, mudar a estratégia. Penina irritava Ana, mas Ana muda a estratégia. Ana vai para o joelho. Chegou a hora de você ir para o joelho. Muda a estratégia. Não é no WhatsApp, não é no Facebook que você vai mudar esta situação, mas quando você dobrar o teu joelho, Deus irá se mover do trono para mudar a sua história, mudar a tua vida e dar o livramento. Oh, da Baia Sul, da Sabarabaia Sul. Muda as estratégias. Não precisa. Não dá munição para o inimigo. Oh glória. Aleluia. Eu vou andando aqui no texto. E no versículo 4 ele diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me, e desde o seu santo monte eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você está entendendo? Que no meio dessa luta, dessa perseguição, o Senhor ele tem descanso para a tua alma. O Senhor tem repouso para a tua vida. O Senhor ele tem um esconderijo para a tua alma. Aleluia. Oh glória. Você está entendendo que é o Senhor que dá o livramento para ti? Você precisa entender que o salmista, quando ele diz no Salmo 40, por que te abates, ó minha alma? Porque se preocupa dentro de mim. Espera em Deus. Você precisa esperar em Deus. E o salmista Davi, ele diz no Salmo 40: esperei no Senhor, e Ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Quando você clama ao Senhor, Ele responde ao teu favor. Quando você suplica
suplica ao Senhor, Ele responde ao teu favor. Quando você chora diante do Senhor, Ele remove os teus inimigos, Ele remove quem está te afrontando, Ele remove quem está te açoitando, Ele remove quem está falando mal de ti, te perseguindo. O Senhor, Ele remove teus inimigos. O Senhor, Ele te dá o livramento. Você precisa confiar, você precisa acreditar. O salmista Davi, ele diz no Salmo 125: aqueles que confiam no Senhor será como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A luta não vai te abalar, a crise não vai te abalar, a perseguição não vai te abalar, Golias não vai te abalar, a fornalha não vai te abalar, ele não vai te abalar, não vai te abalar, os teus impostores não vai te abalar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa acreditar, porque aqui Davi, ele está colocando a sua confiança no Senhor. Aonde você tem depositado a tua confiança? Em quem você tem depositado a tua confiança? Aleluia. Oh glória. O homem não pode fazer nada para ti. Oh glória. Aleluia. O homem não tem um poder para mudar a sua história. Oh glória. Aleluia. O homem, ele não tem um poder para te curar. Oh glória. O homem, ele não tem o poder para te abençoar. Aleluia. Mas o homem que é usado por Deus, que serve a Deus, que teme a Deus, aleluia. Você precisa examinar as Escrituras, porque Jeremias 33:3 ele disse: clama a mim, eu te responderei-te-ei e te abençoarei. Aleluia. Você precisa clamar ao Senhor. Aleluia. Você precisa esperar no Senhor. Clama ao Senhor. Espera em Deus. Aleluia. Em quem você tem esperado? Em quem você tem confiado? Oh glória. Em quem você tem depositado a tua confiança? Foi dito aqui no homem. Oh glória. Você precisa depositar a tua fé em Deus. Você precisa depositar a tua fé em Cristo Jesus na sua vida. Aleluia. E aqui ele vai dizer: terei milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, salva-me, meu Deus, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes ou os ímpios. Você está vendo? Que o único que se move ao nosso favor é Deus. Aleluia. Você precisa crer em Deus. Glória a Deus. Talvez você está passando por esta espiritual, esta amargura espiritual. Talvez você não está querendo mais em nada, não está querendo mais buscar, não está querendo mais servir, porque você tem buscado as pessoas erradas, você tem ido nos lugares errados. Eu acredito ainda que existe homens de Deus, mulheres de Deus, com compromisso com a palavra do Senhor. A maior profecia é a palavra do Senhor. Esta é a maior profecia. Foi dito aqui também dos falsos profetas. É os dias que nós estamos passando, os dias que nós estamos vivendo. Mas é mister que tudo isso aconteça. E através desses salmos, eu venho dizer a ti: deposita a tua fé no Senhor. Confia em Deus. Confia no Senhor.
Eu tenho certeza que o Senhor tem poder para mudar a sua vida, mudar a tua história. Aleluia. Espera em Deus. Você ainda que tem no seu coração o desejo de aceitar a Jesus, este é o teu momento. Nós iremos orar para a tua vida. Você que ouviu esta palavra, não se preocupe. Tem muita gente que teme o homem, pastor. Tem muita gente que tem medo do homem, missionário. Verdade. Só que a Bíblia dá respaldo em quem nós devemos temer. Eita, Jesus. Temer aquele Forte. que tem poder para jogar a minha alma, a tua alma no inferno. Oh, Deus forte. Esse você tem que temer. Aleluia. Não fica com medo, não. Com os mísseis dos Estados Unidos, com os mísseis da Ucrânia, com os ministros, com os presidentes. Não teme, não. Você tem que temer a Deus. Glória a Jesus. Porque tudo isso é passageiro, é momentâneo. Somos nada. Mas o Senhor, Ele tem um plano em tua vida. Você que ouviu esta palavra, iremos orar para a tua vida, orar para a tua casa, porque eu creio que Deus, Ele tem um plano de salvação para ti. Aleluia, Deus. Pastor, quero agradecer por esta oportunidade, que Deus possa abençoar esse projeto. É uma honra para mim estar aqui, para mim uma satisfação tremenda da parte do Senhor, uma experiência grandiosa que Deus tem permitido viver nesses dias. Como eu disse aqui, talvez se eu não escutasse a voz do Senhor lá atrás, talvez eu não estaria aqui hoje, Verdade mesmo. contando esse testemunho. E você precisa confiar no Senhor. Eu e minha esposa, nesses dias, nós estávamos com um plano, um projeto, e depositamos tudo no Senhor, esse plano. E é tão tremendo que o tema fala em confiança em Deus, né? Aleluia. E hoje veio a resposta que nós tanto queríamos. Olha aí, Deus. É Isso forte. foi a confiança no Senhor. Glória a Deus. Você precisa crer no Senhor. Pastores, muito obrigado por esta rica oportunidade. Nós que agradecemos. Quando eu conversei com o diácono, eu fiz o convite. O varão, ele não pensou duas vezes em falar o sim, para a gente marcar a data. Porque, irmãos, muitos pensam que fazer a obra de Deus é só dentro da igreja bonita, pastor Hugo, ornamentada, elegante, aquela igrejona bonita, em cima de um púlpito, atrás de uma tribuna, debaixo de um ar-condicionado, com aquele som top. Não, fazer a obra de Deus, irmãos, tudo quanto aquilo você faz para o Senhor, você está fazendo a obra de Deus. Verdade. A palavra do Senhor nos diz, lá na epístola de Tiago, capítulo 2, não me fugindo da memória, verso 17, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então eu quero agradecer a vida, ao ministério do diácono Samuel, por ter atendido a este convite, de estar com nós aqui, deste jeito assim, nesta humildade, para levar a palavra até você que está aí do outro lado. Agradecer também ao pastor Hugo, que está sempre disponibilizando o cenário todo aqui. Pastor Hugo, mas está falando isso para honrar homem? Não, a palavra do Senhor, ela me diz, irmãos, que eu tenho que dar honra para quem tem honra. Porque aquele que recebe o profeta na qualidade do profeta, receberá galardão de profeta.
E aquele que recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Uma palavra, Bispo Ademir, de São Paulo, me falou, eu guardei na tábua do meu coração, pastor Hugo. Ele falou o seguinte: jovem, jamais esqueça que a humildade, ela precede a honra. Por isso que eu louvo a vida dos irmãos e eu agradeço de coração por todo o apoio que eu estou tendo, que estamos tendo nesse projeto, porque assim, quando a gente se dispõe a lançar a mão no arado, a fazer a obra, a palavra diz, rogai ao Senhor da seara, e Ele enviará ceifeiro. Assim como Deus, Ele tem me enviado em um lugar para poder estar ajudando na obra. Quando Deus colocou esse propósito no meu coração, eu me levantei, Deus, Ele também me enviou auxílio, me enviou ajuda. Então eu agradeço ao meu pastor, debaixo da bênção do meu pastor Hugo, diácono Samuel. Louvado seja Deus. E, irmãos, eu fui impactado aqui com uma palavra gloriosa. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Hoje aqui a live, ela está num fluir muito calma, assim, num fluir, uma unção assim, muito boa, né? A atmosfera aqui está muito forte. A presença de Deus. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor pela sua vida, pela vida do evangelista, louvado seja Deus, Flávio, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Ele veio para somar, né? Veio para ele, a sua companheira que Deus colocou do seu lado, e Deus tem feito grandes obras. E nesse projeto, irmãos, é até o arrebatamento em nome do Senhor Jesus, falando da palavra e ganhando almas para Jesus. E vamos fazer o apelo. Se tiver alguém que está afastado do Evangelho, se tiver alguém que se afastou e você quer aceitar Jesus, você quer deixar Jesus entrar na sua vida, louvado seja Deus, ou reconciliar, você pode entrar aí nessa live e deixar o seu nome. Louvado seja Deus, entra aí na live, deixa o seu nome, nós vamos orar pela sua vida. Louvado seja Deus, porque a maior promessa é a salvação. Louvado seja Deus. A palavra diz que tudo aquilo que é ligado nos céus também, aliás, tudo aquilo que é ligado na terra está ligado. E nós ligamos, nós unimos uma só fé aqui, em prol deste trabalho, em prol deste projeto. E você que está do outro lado, que ouviu esta mensagem, que o Espírito Santo falou com você através desta palavra, e por alguma eventualidade, algum vento forte que veio sobre a tua vida, você, não vou falar saiu da igreja, não vou falar desviou, porque desviado é Satanás que não tem volta, se afastou de Cristo, e tem saudades, porque qual o filho que não tem saudade da casa do pai, pastor? Verdade. E tem saudade de voltar à casa do pai. Muitas das vezes você pensa, mas ele não vai me aceitar. Tanta coisa errada que eu fiz, tanta coisa errada que eu falei, tudo que eu aprontei, isso daí, irmãos, é enganos, é mentira que Satanás coloca na tua cabeça. Nós temos base bíblica para dizer isso. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. O filho, ele vive dissolutamente, prostituição, gasta tudo, está na maior gandaia, na maior farra. Quando ele volta, quem que está de braço aberto esperando na porta? O pai está te esperando. Esse é o momento. Não deixa para amanhã, porque às vezes você pode não ter uma oportunidade. Você, não importa a data, essa transmissão ela vai ficar fixa. Essa transmissão ela vai ficar disponível. Você ouvir essa mensagem, você quer voltar para o Senhor, quer retornar, ou quer confessar o Senhor como o Salvador da tua alma, coloca aqui, eu aceito. Nós vamos fazer no final uma oração de conversão e de reconciliação também. Coloca aqui, estou me reconciliando, estou aceitando, e recebe a oração que vai ficar gravada. E volta para Jesus. Porque Jesus, ele tem voltado para o mundo todos os dias, levado um. Logo a última trombeta soará. Eu quero subir. Eu sou o primeiro. Glória a Deus. Aleluia, eu também. Pastor Everton, a paz, Pastor Everton. O senhor tem que vir aqui também contar o seu testemunho. Testemunho maravilhoso também, viu, Pastor Everton? A sua igreja, louvado seja Deus, eu acompanhei ele ali, ele começou
na área. Pastor Everton começou ali na sua área, ali no Jardim Vitória, hoje já está com o seu templo, amém, glória a Deus, e logo o senhor também tem que vir aqui, pastor, louvado seja Deus também aqui nessa live aqui, falar de Jesus, é um homem de Deus também, homem da gente, né, homem que cresceu, começou ali na sua área, e a igreja dele cresceu, eu vejo lá os trabalhos, né? Tem até sala de crianças, Deus preparou ali a esquina, quase a esquina inteira para ele. Deus te abençoe, louvado seja Deus, que eu faço parte também da sua história, louvado seja Deus, de momento em que estamos aí nessa peleja. Deus abençoe pastor Everton, nosso irmão missionário Sandro, da Dupla, glória a Deus, também está faltando uma live com vocês, vamos deixar agendado aí também. Vamos interagir com o povo. Louvado seja Deus. E o nosso irmão Diácono Samuel vai voltar, porque olha, foi bênção hoje. Foi bênção. Palavra tremenda, palavra forte. Só não sente a presença de Deus quem não quer. Verdade. Aleluia. Deixa aí nos comentários, irmãos, o teu pedido de oração. Já já vamos encerrar a live para não estender muito tempo. 5 minutinhos. 2 minutos, pastor, vamos fazer oração? Daqui a 2 minutos e encerrar. 2 minutos, deixa o teu pedido de oração. Exatamente 9h20 estaremos orando e encerrando esta transmissão. E segunda-feira que vem estaremos aqui de volta com mais um podcast Salmodiando, aqui na live, pelo Facebook, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de restauração, de avivamento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não perde tempo, irmãos. Deixa aí nos comentários o teu pedido de oração. Nós estaremos levantando um clamor, 1 minutinho, e em seguida estaremos encerrando essa transmissão. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Hugo por estar me dando essa força, esse apoio. Um grande homem de Deus que tem me apoiado, acreditando no meu chamado. Diácono Samuel, por ter se disposto a sair do lar dele segunda-feira, poderia estar descansando. Trabalhou hoje, varão? Bastante, né? Poderia estar no lar descansando, não. Se dispôs a fazer a obra. É de pessoas assim que o evangelho precisa. Aquele que não mede esforço, pastor Hugo, para fazer a obra de Deus. Quantas vezes nós não andávamos quilômetros para cultuar? Hoje em dia, só vem se pagar o... Jesus. Tem uns irmãos que só vem cultuar se pagar o... Mas é isso. Eu lembro que no meio da minha caminhada não tinha, né, para fazer hoje. Eu sou crente desde 96. Hoje eu estou com 37 anos. Desde 96 que eu comecei para a igreja sozinho. Eu ia com a minha irmã quando eu era criança, bem de menor. Não tinha Uber. E às vezes minha mãe dava o dinheiro para a gente ir de ônibus, que era o Quad, não sei se vocês lembram do Quad. A gente pegava ele e a gente ia para a igreja no centro, né? E às vezes aqui também na vila. E a gente ia a pé e comprava ali alguma coisa para a gente comer. Né? Hoje temos de tudo e às vezes não queremos servir a Deus. Às vezes tem pastores que pegam a ovelha na porta da casa e leva, e às vezes as pessoas não dão valor. O povo caiu no comodismo. Hoje em dia temos assentos falados, temos ar-condicionado, temos o som mais top dentro do templo, tudo para agradar você. Não, isso é para que tenhamos mais conforto para glorificar a Deus. Mesmo assim o crente não vem. Eu não gostei do culto. Em primeiro lugar, que o culto não é para ti, é para Deus. O culto não me agradou, não. Mas não é para agradar você, tem que agradar o autor e consumador da nossa fé. Segundo, tem pessoas que dariam a vida só para ouvir a palavra que você está desprezando. Qualquer hora eu vou abrir uma live só para falar da janela 10x40. Tem pessoas onde a palavra de Deus não entra, o evangelho não chega. Eles dariam a vida só para ouvir a salvação, enquanto muitos estão desprezando. Só que a palavra diz que aqueles que a desprezam, naquele dia a própria palavra a qual é desprezada, os julgará. Amém? Vamos orar. A irmã Mari Fátima, pastora, é pastora? Dá uma olhada aí nos comentários, pastor.
Maria. Não, acho que não é não. Não conheço. A nossa irmã, a irmã. Essa para Senhor, eu peço oração pelo meu casamento. Vamos orar assim, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Oremos. Soberano Santo Deus, Pai eterno, Sim, Jesus. a tua presença, Pai, nós venhamos te apresentar, meu Deus, Glória a Deus. cada família que aqui esteve representada, Pai, por essas pessoas que ficaram conosco até agora, Pai, também aqueles que irão adentrar, aqueles que irão acessar, Pai, este trabalho, que vidas, meu Deus, venham ser alcançadas, que casamentos, meu Pai, venham ser restaurados, que vidas, meu Pai, venham ser restauradas pelo poder da tua palavra, Pai. Senhor, entra na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, Pai, faz a transformação, Senhor. Pai, vai tirando a síndrome do pânico, o complexo da inferioridade, Pai. Depressão cai por terra, vícios, te repreendo agora, no santo nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja uma restauração, que haja um avivamento dentro dessa casa, dentro desta família, dentro deste casamento a qual Satanás está tentando destruir, que haja comunhão nesta família, Pai, cura, libertação, restauração, no santo nome do Senhor Jesus, pois Ele é aquele que pode todas as coisas, Pai, e é sobre o nome que é todo, que nós clamamos, no nome santo do Senhor Jesus. Vai repreendendo, Senhor, todo o trabalho, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer receber vocês, estar aqui com grandes homens de Deus. Irmãos, próxima segunda-feira estaremos de volta aqui no mesmo horário, a partir das 19h45, né, pastor Hugo? Isso. Com este trabalho, e o nome do Senhor será glorificado. Você que, através deste trabalho, receber de Deus trabalhar em algo na tua vida que você vem buscando e você ter a resposta através desta transmissão, deste projeto do podcast Salmo de... Não some não faz igual os 10 leprosos que só um volta para agradecer. Não, nós não queremos que você venha agradecer, não. Queremos que você venha testemunhar, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.